Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Bernardo e no vídeo de hoje eu vou falar se vale a pena ser um perito grafotécnico. Já temos outro vídeo explicando alguns apontamentos e neste eu pretendo complementar e deixar mais pontos interessantes de vocês observarem. Então fiquem comigo e assistam no vídeo a seguir. Fala pessoal, vale a pena ser perito grafotécnico? Eu tive pensando aqui em como responder essa pergunta. Já temos um outro vídeo aqui que está na descrição, que se vocês preferirem vocês podem já assistirem ele primeiro. Ele é um vídeo mais antigo, já explica bastantes pontos sobre se é interessante ou não a profissão. Mas eu tive pensando como é que eu posso responder essa pergunta sem conhecer vocês tão bem, sem saber qual é a profissão de origem de vocês, sem saber o que vocês estão fazendo hoje. E então eu decidi fazer da seguinte forma: eu vou dizer se vale a pena ser um perito grafotécnico, explicando alguns pontos positivos e alguns negativos, e assim você pode fazer o seu juízo, se você acha que vale a pena ou não, baseado nos pontos que eu vou mostrar a seguir. Bom, começando pelos pontos bons. Um dos pontos que muitas pessoas se interessam pela área é o fato de que você trabalha de forma independente. Você pode trabalhar quando você quer, você pode se inscrever em vários tribunais e trabalhar também na área privada, e você pode escolher sua jornada de trabalho. Claro, você não pode escolher 100% essa jornada de trabalho porque você nessa profissão trabalhará com prazos. Então, uma vez que você se inscreve e recebe a nomeação, você tem que cumprir os prazos. Mas mesmo assim é um ponto positivo, porque você só se inscreve, você só aceita o trabalho quando você está disposto a trabalhar. Então, um ponto positivo é esse. Você pode trabalhar quando quiser e quando estiver sobrecarregado, quando já tiver muita demanda, você pode dar uma pausa, você pode tirar umas férias, você pode viajar. Você não fica preso a um trabalho e a um chefe. Outro ponto importante é que os serviços de perito, tanto na área privada quanto na área judicial, quando você é nomeado pelo juiz, eles têm uma remuneração excelente. São valores altos e na área privada, inclusive, você pode oferecer só o valor que você quiser, que você achar que seu trabalho vale a pena. Então, os valores dos trabalhos, eles são realmente valores excelentes, valores que não são simples de serem remunerados em qualquer profissão. O terceiro ponto importante é que com essa questão aí da pandemia, essa questão de várias outras coisas que acabaram, dificuldade do mercado, custo elevado de combustíveis e outras coisas, a maioria das pessoas acabaram procurando profissões que fossem mais próximas de casa, profissões que não lidassem com muitas pessoas. E o que ocorre? O perito grafotécnico ele trabalha na sua casa. Ele, claro, tem que em alguns casos, quando ele é nomeado pelo juiz e necessita recolher o padrão de grafias, de assinaturas, ele necessita ir até o juízo recolher das partes das assinaturas. Mas, em regra, tem várias formas de você resolver isso sem precisar ter contato. E, de certa forma, é um trabalho que te permite trabalhar à distância, que te permite trabalhar em home office boa parte do tempo. Então, essa também é uma das vantagens. Bom, e a outra vantagem que eu vou colocar aqui como a última vantagem desse vídeo, mas, claro, devem existir várias outras vantagens que eu posso até falar em outras oportunidades, mas a principal vantagem, que eu deixei por último, é que o trabalho não é tão complexo, e principalmente depois que você começa a pegar várias causas e você adquire uma certa experiência, é um trabalho relativamente fácil, bem remunerado e que você realiza em poucas horas do dia. Claro, isso exige um pouco de experiência, mas é um trabalho simples. Então, acaba que essa é a última vantagem que eu apresento aqui. Bom, superado as vantagens, agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens ou o que pode ser visto como desvantagem. Essa que eu vou começar aqui, ela é uma desvantagem, mas ela não é desvantagem da profissão. Ela é uma desvantagem de uma das formas de trabalhar, que seria como perito judicial. O que ocorre? Quando você participa de uma perícia judicial, você é convocado através da nomeação no processo. O que ocorre? O juiz normalmente retém o seu pagamento lá e quando você conclui os serviços, ele te libera através de um pedido que você faça lá de liberação do alvará de pagamento. O que ocorre? Isso pode demorar bastante e eu já vi aqui algumas pessoas perguntando aqui no nosso chat e eu já vi também alguns vídeos aqui falando sobre isso, que às vezes pode levar até um ano. Não é comum. Se você ficar peticionando o processo, ligando para a vara,
você vai conseguir liberar isso num razoável tempo. Mas isso eu tenho que deixar aqui claro como desvantagem, porque ocorre mesmo. Se você estiver atuando como perito judicial e não privado, você vai ter esse problema, é uma coisa que incomoda um pouco e às vezes te atrapalha na organização. Então, um dos pontos negativos, sem dúvida, é a demora no pagamento em casos que você atua como perito judicial. Outro ponto específico ainda nessa seara do perito judicial é a demora às vezes para ocorrer nomeações. O que ocorre? No nosso curso, e já vi que muitas pessoas falam aqui também pela internet, não é tão simples. Você não se inscreve no tribunal e já vai ser convocado de imediato. E também depende muito de localidade. Às vezes, se você for de uma comarca do interior, você pode ter a sorte de já ser convocado de forma rápida. Já peguei aqui vários alunos que disseram que em menos de um mês foram convocados e foram nomeados nos processos. Só que o que ocorre? Se você não correr atrás, se você não for no fórum, se você não levar uma carta de apresentação, se você não conversar com o juiz e não tiver sorte, como eu expliquei aqui, em alguns casos, em comarcas menores, você acaba tendo sorte de simplesmente se inscrever e apresentar lá seu currículo ou sua carta de apresentação, que é o mais adequado de se apresentar, você já pode ser convocado, mas isso é sorte, a gente trata isso como sorte. O adequado, o ideal seria você estar frequentando os ambientes, conversando com o juiz. É a melhor forma, é a forma de você estar visível. Quando você está visível, quando você é visto, você é lembrado. Então, se você não fizer uma correria grande, certamente você vai ter dificuldade em ser nomeado e sua parte de atuação como perito judicial ficará prejudicada. Será lenta, não será tão vantajosa como você deve esperar. Mas isso aí é um ponto específico na parte de perito judicial. Se você trabalhar como perito privado, isso já não será um problema. Bom, mas agora de forma mais geral, o que é uma dificuldade ou uma desvantagem? Para quem não está acostumado a trabalhar com prazos, eu, Dr. Bruno, outros peritos do escritório, todos nós possuímos formação jurídica, no caso, curso de Direito Superior e somos também advogados. Então a gente já tem a prática, a gente já tem o costume de estar acompanhando prazos, de organizar nossa demanda para ser entregue em dias, sempre com um tempo razoável para a gente entregar antes. Então quem não está preparado com isso pode ver isso como uma desvantagem, uma dificuldade. Então é um ponto importante também a ser observado no seu juízo de valor. Bom, superadas essas desvantagens e fazendo um balanço entre dificuldades, desvantagens, vantagens, se vale a pena ser um perito grafotécnico, o número de vantagens, a chance que você tem de trabalhar bem, de você ter tranquilidade, te coloca obrigatoriamente, eu acredito, como eu, acreditando que vale sim a pena ser perito grafotécnico, que é uma profissão boa. Mas é interessante ponderar os pontos que eu disse. Se você, por exemplo, não quer ter prazos, se você também. Não é muita coisa, mas se você não quer estar lendo processos para pegar lá as informações, não é muita leitura. Eu acredito certamente que você acaba lendo mais vendo o seu WhatsApp, o seu jornal que você acompanha, mas são pontos a serem analisados. Espero ter ajudado vocês e gostaria mais uma vez aqui de pedir que, se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem continuar ajudando a gente a crescer, a continuar dando dicas, se inscrevam, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.